Senhor, né, nós voltamos, né, terminamos de orar, né, de não ficar muito comprido, né, parei ali, né, e vocês vão escutar em 2 vídeos, né, que acompanha o canal, né, recebendo de Deus, né, pela misericórdia. Deixa o teu like, segue no canal lá, recebendo de Deus pela misericórdia. Não esquece de se inscrever, né, se inscreve, é muito importante para o canal a tua inscrição, para que outras vidas venham a ser alcançadas, para que o vídeo aqui da pregação não venha a ficar tão longo, né? Primeiro eu orei e agora Deus vai me usar para ministrar a palavra, pela misericórdia de Deus, né? O provérbio de Salomão, né? Aqui é em Provérbios 10, a palavra vai dizer para nós assim, né? Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveita, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas checa a aspiração dos ímpios. E o que trabalha com a mão displicente em breve, mas não dos diligentes enriquece. Olha o que a palavra está falando hoje, né? Eu parei aqui no versículo 4, né? O Senhor está falando, louvado seja Deus, aquele, né, que porventura, louvado seja Deus, né, ele se alegra no Senhor, ele faz o que alegra o coração de Deus, ele faz o que alegra o coração do seu pai, né, e da sua mãe. Quando a palavra diz, provérbio de Salomão, o filho sábio, o Senhor está falando do filho sábio, né? O filho sábio é aquele que não busca conselho com ímpio. O filho sábio é aquele que não busca conselho com qualquer pessoa dentro da igreja. O filho sábio é aquele que entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai buscar conselho com o seu pai, Jesus. Louvado seja Deus. E o Senhor fala mais, que ele se alegra, né? Louvado seja Deus. Mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Qual é o filho louco que o Senhor está falando? É aquele que toma atitude precipitadas. É aquele que vai tomar conselho com qualquer pessoa. É aquele que está passando por qualquer provação, qualquer lutinha, né? Qualquer prova ali. E ele sai contando para todo mundo, né? Ele vai contar para todo mundo, mas não conta para Jesus, mas não dropa o joelho no chão, mas ele não vai contar, aleluia, para aquele que pode resolver a sua situação, para aquele que pode verdadeiramente mudar a história da vida dele. A palavra diz, não é eu que estou dizendo, Provérbios 10, né, que ele é louco. O filho louco é a tristeza da sua mãe. Então o filho que ele é louco é a tristeza de Jesus, porque ele não é, né, aquele filho que se prostra diante do Senhor para buscar sabedoria em Deus. Ele conta para todo mundo, mas menos para Jesus. Jesus já é o último saber. Irmão, mas Jesus já sabe. Sim, irmão, eu sei que Jesus sabe, mas ele quer ouvir da tua boca, é diferente. Ele quer que tu confesse as tuas fraquezas, as tuas deficiências. Louvado seja Deus. Eu vou abreviar porque eu estou pregando mais rápido, para que o vídeo fique mais um pouco menos longo. Mas vai ter confronto, né? E os tesouros da impiedade de nada provém, mas a justiça livra da morte. A justiça do Senhor, né,
Ela te livra de quê? Da morte. Os tesouros da impiedade. Irmão, se o Senhor não tiver piedade de ti, nenhum tesouro que tu guardar nessa terra, nenhum tesouro que tu ajuntar nessa terra, vai mudar a tua história, vai ter piedade de ti. Só o Senhor pode te livrar da morte. O dinheiro que tu tem na tua conta não te livra da morte. O teu carro não te livra da morte. A tua empresa, tu ser um empresário, não te livra da morte. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer para nós: o Senhor não deixa o justo passar fome. O Senhor não deixa o justo passar fome. Não se preocupa. Eu não sei o que tu tá passando, mas o Senhor não vai deixar tu passar fome. Se tu é justo, se tu busca o Senhor em espírito e em verdade, se o teu coração é reto diante de Deus, tu não vai comer das sobras, tu não vai mendigar o pão, porque o Senhor não vai deixar tu passar fome. Tu pode passar prova, pelejas, luta, mas o Senhor vai te tirar delas. Louvado seja Deus. O Senhor vai te tirar delas. Tu não vai permanecer na prova. Louvado seja Deus. Tu não vai ficar passando necessidade. Mas tu tem que fazer uma coisa. A palavra do Senhor está dizendo, né? Ser justo. Palavra justa, irmão, significa sinceridade com Deus. Falar a verdade para Deus. O Senhor já viu, irmão, que eu pequei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas confessa. Pede perdão. Se humilha, se arrepende. Faz diferente. Enquanto a vida há uma chance. O Senhor está te dando uma chance. O Senhor tem uma obra na vida do ímpio e na vida do justo, irmão. Muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Nós temos que entender essa parte. Muitos foram chamados para servir ao Senhor. Poucos foram escolhidos. Aleluia. Louvado seja Deus. Né? E o Senhor não deixa o justo passar fome, mas recai a inspiração dos ímpios. O Senhor fala que recai a inspiração dos ímpios. O ímpio pode se inspirar, irmão, no que ele tem, mas o Senhor está falando que vai o quê? Cair. Não é eu que estou falando, não. Provérbios 10 de Salomão, o Senhor está falando. O ímpio, ele pode se inspirar no que ele tem hoje, mas se ele não tiver humildade para reconhecer que foi Deus que deu a ele, que foi Deus que fez na vida dele, mesmo ele sendo ímpio, pela misericórdia, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas, louvado seja Deus, ele vai cair. Não é eu que estou dizendo, a palavra do Senhor está falando, né? Ele vai cair na própria inspiração dele e se achar grande. Eu só conheço um grande é Jesus. Entendeu? Não há riqueza nessa terra, no mundo, irmão, né, que te faça tu ser grande. Grande é Jesus. Eu conheço pessoas, irmão, que eram ricos e ficaram pobres. Eu conheço pessoa, irmão, eu vou falar. A qual, quando eu era criança, o meu pai falou para mim que o padrinho da minha filha, da minha irmã, perdão, louvado seja Deus, é um grande empresário até hoje. A madrinha dela morava, quando ela ia buscar R$2.000 todo ano lá, no Meireles. Só mora no Meireles quem tem dinheiro, quem é rico tem que ter dinheiro para morar lá. Esse homem, ele ficou enfermo de um câncer. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi para todo canto. O dinheiro dele não curou ele. Mas ele não foi para um canto contar para Jesus. Mas ele não foi para um canto pedir para Jesus. Ele achou que os médicos podiam resolver o problema dele. Quando o médico dá um diagnóstico de morte, quem é que vai além desse diagnóstico? É Jesus. Por isso que a palavra diz, o Senhor, ele vai além da medicina.
Se o homem dá um diagnóstico de morte, o Senhor dá um diagnóstico de vida. Arabacanta, arabaixa, aramaná, decova, labassubi, arabaxé, decova, labaixa. Aleluia. A pregação, irmão, ela tem endereço certo. Ela tem vidas para ser alcançadas. Pode já terminar, né? Tô aqui estamos indo rápido. E o que trabalha com a mão displicente empobrece, né? O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas dos diligentes enriquece. O Senhor está falando, se tu é um diligente. O que é um dirigente, irmão? Um dirigente na igreja? Não. Se tu é um dirigente dirigido por Deus, louvado seja Deus, se tu busca primeiramente a sabedoria em Deus, aleluia, se tudo que tu ganha, tu dirige, aleluia, louvado seja Deus, é dominado ali pela dominância de Deus, pela sabedoria de Deus, guiado por Deus, o Senhor fala que vai enriquecer, tu vai prosperar, né? Louvado seja Deus. E o que ajunta no verão, o filho ajuizado, o que ajuda no verão, o filho ajuizado tem que ter juízo. Mas o que dorme na seca, o filho que envergonha. O Senhor está falando que se tu é um filho sábio, né? Se tu tem sabedoria em Deus, tu vai juntar no verão, né? É bom nós lembrar aqui nessa passagem, né? Lá em José, quando ele revelou para o rei o sonho dele, ele falou o quê? Que tinha que juntar 7 anos. Foi 7 anos de seca, irmão. Se ele não tivesse juntado no verão, quando veio os 7 anos de seca, como era que tinha sido? Tinha todo mundo morrido de fome. Tá dentro dessa palavra aqui, ó. Se inclina lá. José, ele era um homem sábio perante a presença de Deus, guiado por Deus. Ele juntou no verão todinho. E quando chegou a seca, louvado seja Deus, tinha comida, era sobrando. Teve comida para mandar para os irmãos dele que estavam passando necessidade. Os irmãos dele que se levantaram contra ele e venderam ele como um escravo. Os irmãos dele pensaram que estavam fazendo mal para José, mas não estava não. Tem pessoas que estão se levantando contra a tua vida, que estão pensando que estão fazendo mal para ti. Está enganado. Faz parte do propósito de Deus na tua vida. Quem está dizendo para ti hoje é o Senhor, não sou eu. Só estou sendo guiada por Ele. Aleluia. De mim não sai nada. Coitada Deus, de mim não sai nada. Uma pobre, miserável e pecadora. Se o Senhor não me usar, se o Senhor não falar através da minha vida, de mim vocês não vão receber nada. Mas se vocês lembrar, José, quando ele foi revelar o sonho do rei, ele falou que vinha tempo de seca, que tinha que juntar no verão, aleluia, para quando chegasse os 7 anos de seca, não faltasse. Não faltou. Não faltou, irmão. Tinha em abundância. Porque José era guiado por Deus. Era um homem que tinha sabedoria em Deus. Louvado seja Deus. Então tem que estar ajuizado em Deus. Né? Não dorme demais não, irmão. Né? Para tu não envergonhar. Aleluia. Né? No nome de Deus. Busca mais. Fica mais atento. Desperta aquele que dorme na presença de Deus. Louvado seja Deus. Deixa Deus te usar. Não louva a Deus só com os lábios, não. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer que tu seja um homem sábio, uma mulher sábia, cheia da presença dEle, guiado por Ele. Tudo que tu for fazer, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, conversa com o Senhor, pergunta para Ele se é a vontade dEle. Faz que nem José. Louvado seja Deus. José, ele juntou
que era a vontade de Deus. Tudo que ele fazia era no centro da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Ele não fazia por ele, não. Ele fazia pela vontade de Deus. José, ele foi um homem sábio perante Deus. Salomão foi um homem que, quando ele herdou ali o trono, ele pediu ao Senhor sabedoria. Pede ao Senhor sabedoria, irmão. Tu ages no momento do impulso, no momento do ódio, no momento da raiva, no momento da situação. Eu já agi assim. Em algumas áreas da minha vida eu ainda tenho agido assim, mas eu tenho pedido do Senhor para me mudar. Louvado seja Deus. Aleluia. E as bênçãos há sobre a cabeça do justo. As bênçãos vai sobre aonde? A cabeça do justo. Mas a violência cobre a cabeça dos ímpios. A violência cobre a cabeça dos ímpios. Por quê, irmão? Porque os ímpios, irmão, o pensamento dele fica vagando em dois pensamentos, fica costeando. A mente está vazia. Mente vazia é a oficina do diabo. Não é isso? E a palavra vai falar assim no 7. A memória do justo é abençoada. A memória do justo é abençoada. Louvado seja Deus. Mas o nome dos ímpios apodrecerá. Até o 7. Mas o nome dos ímpios apodrecerá. Irmã, Deus não ama o ímpio, não. E muito. Deus ama o ímpio como ama eu e ama você. Deus ama o ímpio da mesma forma. Quando Deus fala que vai apodrecer, é só aquilo que está dentro do ímpio que não agrada o Senhor. Entendeu? É só a desobediência do ímpio, é só a rebeldia do ímpio. Mas Deus tem obra na vida do ímpio. Agora ele precisa se submeter. Ele precisa obedecer. Louvado seja Deus. E aqui eu vou pro 8. Nós chamamos em Provérbios 10, né? Agora eu vou pro versículo 8. E o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios fica transtornado. Irmão, é bem ligeiro essa aqui. O sábio de coração, aquele que o coração é voltado para Deus, é quebrantado em obedecer a Deus. Ele aceita, louvado seja Deus, os mandamentos do Senhor. Mas o louco de lábio ficará transtornado. A palavra diz que ele louva ao Senhor com os lábios. A palavra diz que muitas das vezes, irmão, o ímpio ele faz alguma coisa, fala alguma coisa com os seus lábios, né, por um momento de loucura. Mas na verdade não era aquilo que ele queria fazer. Mas nós somos falhos. Mas o Senhor está falando aqui hoje, né, para que nós venhamos ter sabedoria em Deus. E aqui vai dizer assim, ó, que o que anda em sinceridade, é o 9, viu, gente? Anda seguro. O que anda em sinceridade, anda seguro. Se você anda em sinceridade com o Senhor, você está seguro. Louvado seja Deus. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra, versículo 9. Mas o que perverte os seus caminhos, né, ficará, né, conhecido. O Senhor fala o quê? Que ele ficará escandalizado, ficará conhecido, né, sobre a boca de um, sobre a boca de outro. A palavra está falando aqui, não é eu não, irmão. Aquele que anda na sinceridade, anda seguro. Mas aquele que, porventura, os seus caminhos ficará conhecido. Aquele, irmão, que ele não está botando o caminho dele diante de Deus. Aquele que está escandalizando com a sua própria vida.
aquele que um dia foi um homem de Deus, né? Porventura se afastou por besteira, por coisas vãs, por coisas que ele podia ter aquebrantado o coração, ter chorado na presença do Senhor, ter se humilhado, ter se arrependido. Porque a coisa melhor que tem, irmão, é tu ter a segurança de Deus. Só na mão de Deus nós estamos guardados de toda investida de Satanás. E aquele que é ímpio também, a palavra vai falar para ele hoje, que ele pode se arrepender, que ele pode reconhecer os seus maus caminhos, que o Senhor está de braços abertos esperando ele, que ele venha do jeito que ele está. Pode vir, vem. O Senhor te chama hoje. Vem da maneira que tu está, só não vai permanecer da maneira que tu está, porque o Senhor te ama, mas ele abomina o teu pecado. Aleluia. Se eu estiver pregando alguma coisa errada, irmão, pode ir lá no canal, confere na Bíblia, pode questionar comigo, viu? Aqui eu gosto de ir dentro da Bíblia. Eu não falo para emocionar ninguém. Eu não falo, aleluia, para ganhar glória, porque de mim não sai nada, tudo é de Jesus, né? Então lê na Bíblia. E aqui vamos, irmão, por 10. Falta só 1, 2, 3, 4 para terminar. E o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. O que acena com os olhos, né? A palavra está falando, causa dores, né? E o tolo de lábios ficará transtornado. Irmão, se está fazendo alguma coisa errada diante da presença de Deus, se tu está agindo sem sabedoria em Deus, em alguma área da tua vida, se tu está mentindo, se tu está enganando alguém, seja o teu pastor, seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, com o teu olhar, né, tu vai ficar transtornado. Tá dizendo isso eu não, é a própria palavra. Tu tá glorificando a Deus em cima do altar de lábios, tu vai ficar transtornado. O Senhor vai te transtornar. O Senhor vai te envergonhar, porque quando a máscara não cai, ele arranca. Desculpa, meu irmão, mas eu prego dessa maneira. É a maneira que o Senhor me usa, me perdoa. Tá entendendo? Tu vai ficar transtornado, a palavra está dizendo, transtornado. Aleluia, glória a Deus. É. E aqui diz assim, o 11, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência sobre a boca dos perversos. A boca do justo, quando abre, ela está se abrindo, aleluia, para ministrar vida. E a boca, louvado seja Deus, da violência, né, que é o homem violento, cobre a boca dos perversos. A boca do justo, quando abre, louvado seja Deus, é para falar sobre vida, é para falar, aleluia, sobre transformação. É para falar que o Senhor, aleluia, ele te dá vida e vida com abundância. O Senhor te dá uma vida, aleluia, que ele faz a roda girar assim, ó. Antes tu era um triste, antes tu era um caído, antes tu era um derrotado, aí a tua história vai girar. Louvado seja Deus, né? Através de uma pessoa que Deus vai usar, e tu vai ser, aleluia, um homem feliz. Tu vai ser um homem, aleluia, cheio da presença de Deus. A tua história não vai ser mais de derrotado, mas vai ser de vencedor, vai ser de abençoado. Mas a história daquele que anda sobre a vontade do inimigo, da boca dele só vai sair coisas que vai querer te derrubar, coisas que vai querer te entristecer, né? Por isso que fala sobre a violência. Louvado seja Deus, aleluia, né? E aqui vai dizer assim, louvado seja o nome do Senhor. 12, o dia exercita contendas,
Né? O dia exercita contendas. Né? O dia, irmão, presta atenção. Exercita contendas. Mas o amor, né? O amor, deixa eu falar do amor, cobre todos os pecados. O Senhor está falando que o amor, ele cobre o quê? Todos os pecados. Não interessa o pecado que tu cometeu, porque não existe pecadinho nem pecadão. O Senhor está falando que se tu se arrepender, se tu deixar o amor brotar no teu coração, ele quebra toda a raiz de iniquidade. O amor de Deus, ele despedaça todo julgo, todo ódio, todo rancor, toda mágoa. Eu estou pregando para mim, irmão. Eu não estou pregando só para você, eu estou pregando para mim. Eu estou te dizendo que o amor de Deus, ele muda a tua história, ele muda a minha história, ele quebra cativeiros na minha vida e na tua vida, que ninguém podia quebrar, só o amor do Senhor. Louvado seja Deus. Só o amor do Senhor quebra cativeiro nas nossas vidas, que ninguém pode quebrar. Não deixa de escutar essa pregação. Não deixa de seguir esse canal. Louvado seja Deus. Recebendo de Deus pela misericórdia, se inscreve lá, deixa o teu like, irmão. Só o amor de Deus pode quebrar, irmão, o coração de uma mulher, irmão, que ela foi traída, que o marido cometeu um adultério, irmão, para que a família dela não venha ser destruída. Irmão, por que você está falando sobre isso? Porque Deus está me tocando para mim falar, irmão. Só o amor de Deus pode quebrar o coração do homem que ele foi traído, para que o inimigo, irmão, não venha prevalecer nessa situação e esse casamento venha a acabar. E essa família venha a ser destruída, irmão. Porque esse é o projeto do inimigo na vida das famílias. Tanto vai ser do ímpio como ser do justo, irmão. É desestruturar a casa. Ele quer desestruturar a casa, a família. Ele quer acabar com o amor. Porque o amor, ele quebra toda a raiz de iniquidade. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Vem para dentro da palavra, meu irmão. Aqui é no 12, né? Provérbio 10, do versículo 12, tá falando. E aqui vai dizer assim, louvado seja Deus, no 13, para finalizar a palavra. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Vou ler de novo. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Louvado seja Deus. Mas a vara é para as costas dos faltos de entendimento. A vara da correção é para quem? Para aqueles que têm falta de entendimento, irmão. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor está dizendo no 13, nos lábios do entendido. Tu tem que entender o que o Senhor está falando contigo hoje. Se achará a sabedoria, mas a vara para as costas do falto de entendimento é para tu, é para mim. Se tu tem falta de entendimento, tem a vara da correção para nós. Agora, se tu é sábio em Deus, se tu busca sabedoria em Deus, se os teus pés estão alicerçados sobre a rocha, se tudo que tu vai fazer, tu pede sabedoria a Deus, tu é guiado por Deus, né? O Senhor tá falando contigo, pode vir aqui, ó, certo? Provérbios 10, Salomão, aqui tá falando, no versículo 13. Tem a vara, viu, irmão? Para aquele que não tem entendimento, né? Para aquele que não tem sabedoria em Deus, para aquele que não quer ser guiado por Deus, para aquele que quer ser casa rebelde, filho rebelde. Amém? Então vamos ser filhos obedientes, filhos sábios na presença do nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele não te corrige por perversidade, Ele te corrige por amor, porque Ele te ama. Todo pai corrige o filho que ama.
Se tu vê o teu filho cometer um erro, aqui no mundo físico, tu vai corrigir ele por amor, para que ele não venha mais cometer esse erro. E o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, ele permite situação na nossa vida e ele nos corrige por te amar, porque ele não quer ver tu sofrer. O Senhor, ele não tem amor, ele não tem prazer na morte, do ímpio, principalmente na morte do justo, é que ele não vai ter. Eu quero te dizer essa manhã que o Senhor te ama. Eu quero te dizer, busca sabedoria em Deus. Eu quero te dizer, conta os teus problemas para Deus. Entra no secreto do teu quarto e fala com Deus. Para de estar contando o teu problema para A, para B, para C e não conta para Jesus. Ele é a solução para os teus problemas. Agora pede para o Senhor sabedoria do alto céu. Pede para ele criar os teus passos. Fica na torre de vigília, para que não venha correção sobre a tua vida. Louvado seja Deus, irmão, porque o pecado, ele tem as consequências. O pecado, irmão, ele tem a correção de Deus. O Senhor nos corrige por amor. Amém? Então vamos agradecer pela palavra. Vou fazer aqui uma rápida oração, né? Porque as horas já estão se passando, já estão avançadas. A minha bebê já começou aqui, né? Aqui perto, querer chamar a minha atenção. E eu vou orar, né? E eu espero que você se inscreva lá, deixe o seu like, para que esse canal possa crescer e alcançar várias vidas. Amém? Pai amado, Pai querido, nessa tarde, Pai, eu te agradeço por essa palavra que foi ministrada. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe de uma maneira poderosamente cada um daqueles, Pai, que vem ouvir essa palavra, aqueles que também não vão ouvir, Pai. Que o Senhor se revele àqueles, meu Pai, que estão na tua presença, aqueles que estão te louvando de lábio, aqueles, meu Pai, que não estão na torre de vigília, que eles possam passar, meu Pai, ser guiado pelas tuas mãos, ter sabedoria em Deus e ser guiado pelos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Recebe de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. A minha bebê está aqui, gente, já chamando a minha atenção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te livre de todo o mal, o Senhor guarde a tua casa, a tua família, né? O Senhor te direcione, te dando sabedoria e vigilância, mansidão, domínio próprio, e deixa o amor reinar no teu coração, para que tu venha liberar perdão, para que rancor, né, venha sair dentro de ti, para que mágoas, né, venha ser quebrada, entendeu? Porque só o amor pode mudar esse quadro da nossa vida e da nossa história. Todos nós, irmãos, temos feridas, todos nós temos cicatrizes que precisam ser saradas, e só o amor pode quebrar. Amém? Pai do Senhor, Deus te abençoe e te guarde.